outubro, eu acho que eu sou a pessoa mais velha aqui nesse auditório. Eu estou olhando, vejo tantos jovens aqui. Eu me sinto uma grávida num congresso de ginecologistas. Então, ninguém quer ser velho, tentar aparentar menos, o elogio para todo mundo é você não parece sua idade, aí vem as plásticas e demais. E nós vemos nas casas das pessoas, antigamente a foto era do avô, do bisavô, hoje em dia é só das crianças. Esse tipo de coisa que a gente fazia no passado, na propaganda, de criar personagens, criar slogans, permaneceram muito mais do que hoje. Hoje, na minha opinião, tem propaganda muito boa, mas a solução mais fácil, se vocês observarem, é botar gente para dançar. O que foi revelado não foi totalmente revelado. Foi dito, mas precisa de todas as gerações e de todas as pessoas para ser totalmente compreendido. E para isso precisamos do tempo. Eu estava lendo a declaração de um diretor de cinema, ele está com 94 anos, ele dizia: o meu truque é não deixar o velho entrar. Isso tem a ver com se acostumar demais, se acomodar demais, deixar de traçar projetos, de ir atrás, de se esforçar, de sonhar, de querer além, de acreditar que é possível. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade que surgiu o podcast Tantos Tempos. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, ao vivo, com muita emoção. Tudo que vocês estão vendo aqui, muitas vezes acontece por trás das câmeras e não vai ao ar. Então hoje vocês vão estar aqui vendo como é que é a vida do podcast dentro e fora das câmeras. É um prazer estar aqui na CIP com vocês. Meu nome é Candice Pome, eu sou pesquisadora, psicóloga e estudo longevidade há mais de 15 anos. Tenho aqui o prazer de fazer parte da equipe Tantos Tempos, desse podcast que a gente tem feito, já estamos no 2º ano, e a gente sempre pensou em fazer um programa ao vivo. E hoje a CIP está realizando esse sonho para a gente, então eu queria agradecer em nome de toda a equipe do Tantos Tempos, essa oportunidade de estar aqui interagindo com tanta gente que vê a gente via Spotify, via Instagram, mas que hoje vai estar aqui e vai ter a oportunidade de fazer perguntas. Então, preparem suas perguntas, tá bom? É um prazer estar aqui hoje com essa dupla, Roberto do iLib, que é um dos pais da publicidade aqui no Brasil. Não, com essa idade, apenas avô. Avô da publicidade, é a origem de quase tudo que a gente conhece sobre marketing. É o fundador da DPZ, ele é o D da DPZ. Então é um grande prazer estar com você aqui, Roberto. Muito obrigada. Muito obrigado, Candice. E é um prazer estar aqui hoje com o Ruben Stershine, rabino da CIP, que está aqui com a gente e vai nos conduzir também ao longo da nossa conversa aqui sobre a passagem do tempo e a longevidade. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela presença e por ceder, de algum modo, esse prestígio que tem esse podcast. Obrigada. A gente sempre começa, quem nos acompanha sabe, com uma pergunta que se chama, que na verdade é: quando é que a gente fica velho? Roberto, quando você acha que a gente começa a ficar velho? Eu não sei, porque eu não me sinto velho. Eu realmente, apesar de fazer 90 anos agora, em outubro, eu acho que eu sou a pessoa mais velha aqui nesse auditório. Eu estou olhando, vejo tantos jovens aqui. Eu me sinto uma grávida num congresso de ginecologistas. Objeto de estudo, quase. Mas eu confesso que eu me sinto velho apenas quando eu ando, porque esse era o esporte predileto que eu fazia: andar, caminhar. Eu tinha um apartamento no Rio, na Vieira Soto, e andava do posto 10 até o Arpoador 2 vezes por dia. Aqui em São Paulo,
eu moro ali na Barão de Capanema, não consigo andar por causa da topografia de São Paulo. Mas eu ando no Jockey Club. O Jockey Club, para mim, é o clube ideal porque não tem ninguém. É fantástico, é realmente aquele espaço gigantesco, gramado, mal conservado, mas bonito, com uma paisagem boa e nenhuma criança. Ao contrário do paulistano, que é em frente de casa, que quando eu vou eu tenho que ficar desviando daqueles pequenos diabinhos que correm e vão pegar bola e brigam entre si. É terrível para uma pessoa com 89 anos andar no meio de um jardim de infância, é um perigo. Risco. Porque uma ocasião eu estava assistindo uma palestra no Palácio do Governo, no tempo do Montoro, e era exatamente uma pessoa especializada em idade, e ele dizia: o grande perigo da idade é a queda. Todo o esforço da pessoa que se sente velho é não cair. E eu já caí 2 vezes. Uma das vezes eu machuquei o húmero e até hoje certos exercícios eu não consigo fazer porque ele se manifesta. Felizmente foi a única coisa que aconteceu, mas a queda é sempre uma sensação muito desagradável. Essa última queda que eu tive, por exemplo, em que eu machuquei o húmero, na hora que eu caí, felizmente eu caí sobre um tapete, imediatamente me veio à cabeça o seguinte pensamento: é dessa vez. Curiosamente, por sorte, não foi dessa vez. Estamos com você aqui hoje, olha que alegria. Então, realmente eu não me sinto velho porque eu continuo trabalhando. E, felizmente, eu tenho uma profissão que permite que, enquanto a gente não tiver um AVC ou começar a ficar com dificuldade cognitiva, a gente continua escrevendo, lendo muito. É fantástico poder ler. Eu assino 4 jornais por dia, jornais físicos, a Folha, o Estado, Valor e o jornal O Globo do Rio, que eu considero o melhor jornal brasileiro. E, portanto, tenho muitas atividades, não dá para sentir velho. Rubem, e você? Eu acho que a pergunta deve ser respondida, como no judaísmo, com outra pergunta. Depende de que é velhice. A pergunta é quando começa a velhice, depende de que entendemos por velhice. Eu rapidamente vou ao repertório judaico e encontro 2 conceitos. Um muito positivo. O velho é o sábio, não tem nada a ver com a idade. Um personagem, por exemplo, na ceia de Páscoa judaica, na ceia de Pesach, que uma pessoa diz: eis que eu tenho quase 70 anos, porque ele queria se fazer de velho para poder ser aceito no grupo dos sábios. Uhum. E ele era um estudante muito avançado, muito inteligente, mas que não tinha ainda cabelo branco. Então, por isso ele disse: sou quase como vocês de 70 anos. Ele tinha 40 ou 30. Então, esse é um conceito de velhice que tem a ver com sabedoria. Quando envelhecemos, quando somos sábios. Tem sábios de 20 e tem ignorantes de 90. Mas existe um conceito negativo. No livro de Deuteronômio, a Torá, o Pentateuco, a Bíblia, nos adverte que tenhamos cuidado com não envelhecer, como se envelhecer fosse algo negativo. Aí você pesquisa um pouquinho as entrelinhas para ver o que teria de negativo. E também o que teria de opcional. Como assim vão nos mandar não envelhecer? É possível escolher envelhecer ou não? O leitor vai dizer: se posso escolher, ninguém vai querer envelhecer, talvez. Como assim a Bíblia nos manda não envelhecer, ou ter cuidado de não envelhecer? Obviamente isso
não teria nada a ver com perder o cabelo, ter rugas ou não conseguir caminhar. Então o leitor é convidado a reinterpretar a velhice de algum outro modo. E aparentemente, pelo contexto, isso tem a ver com se acostumar demais, se acomodar demais, deixar de traçar projetos, de ir atrás, de se esforçar, de sonhar, de querer além, de acreditar que é possível. E você acredita, Rabino Rubem, que a religião judaica ela olha para o mais velho sempre com esse olhar de sabedoria? Ou existem caminhos para seguir para que se chegue nesse lugar? Ótima pergunta. Nós deveríamos diferenciar entre o judaísmo e os judeus. O judaísmo é a disciplina, a civilização, a cultura, a tradição, as regras. Então lá sim, existem leis que dizem claramente que tem que cuidar sempre, que tem que respeitar sempre os mais velhos. E na literatura o conceito de zaken tem a ver também com Chacham, com sábio. Mas na prática nem sempre. Infelizmente nós vemos hoje em dia, você como gerontóloga deve saber mais, que vivemos uma era na qual a velhice parece que é só negativa. Em todos os aspectos. Ninguém quer ser velho, tentar aparentar menos, o elogio para todo mundo é você não parece sua idade, aí vem as plásticas e demais. E nós vemos nas casas das pessoas, antigamente a foto era do avô, do bisavô, hoje em dia é só das crianças. Antigamente ficava todo mundo em silêncio para escutar o mais velho. Ele trazia a sabedoria. E hoje em dia, o mais velho às vezes não fala nada, porque é velho, e é suficiente que o netinho ou bisnetinho comece a fazer bababá, e todo mundo para porque quer ver se a criança consegue emendar duas palavras juntas. Digo isso como um avô recém-graduado e extremamente orgulhoso de minhas netinhas e com muita alegria fico em silêncio. Mas é parte do século XXI, me parece que meu avô não era assim. Excelentes reflexões, né? Esse sentimento de velhice, evidentemente, depende fundamentalmente da idade, mas depende também dos auxílios que a gente busca. Por exemplo, uma bengala. Exatamente o temor da queda. Um óculos, um aparelho de surdez, eventualmente alguma coisa para a vista. Então, e a fraqueza dos músculos, de carregar coisa, a coluna. Todas essas manifestações dizem a você, mesmo que você não queira, você está velho. Eu estava lendo a declaração de um diretor de cinema famoso, cujo nome eu não me lembro agora. Ele dizia, ele está com 94 anos, ele dizia, o meu truque é não deixar o velho entrar. Clint Eastwood. É quase impossível, quer dizer, até mesmo as manifestações de falar. Essa semana eu estava com um colega meu lá em casa e eu estava sentado numa posição na mesa e ele estava sentado numa outra, ele já tem uma certa idade, e o sol entrava pela janela enquanto ele falava. Ele tinha tanto perdigoto que o sol batendo nos perdigotos criava um arco-íris. Então, é impossível que ele não... Ele pode não se sentir velho, mas quem está falando com ele está vendo pelos Mas velho é sempre o outro, né, Roberto? A gente enxerga o velho no outro, mas é muito difícil a gente se ver no processo de envelhecimento. E a gente sabe que você, como fundador da DPZ, fez da agência... E a gente sabe que essa agência revolucionou a propaganda, a publicidade e a propaganda desde os anos 70. Vocês fizeram campanhas que duraram décadas, em momentos
que eram propagandas que duravam, não eram coisas como hoje. Hoje está na moda, hoje alguém conversa e semana que vem ninguém conversa. A minha pergunta para você é: quando é que a propaganda, a publicidade fica velha? É uma pergunta interessante. Eu acho que ela fica velha quando ela não tem bom gosto, quando ela tem uma característica tão temporal no que se refere a roupa, cenário, a gírias, que ela envelhece. Isso acontece com filmes também. Vocês vejam, um dos filmes de maior sucesso, que dá 19 milhões de dólares por ano para a atriz principal, a Julia Roberts, que é o Pretty Woman. Uma linda mulher. Foi produzido em 1990 e está ainda produzindo dinheiro para os atores. Ele não envelhece, apesar de, em certos momentos, o ator principal pega um celular que é um verdadeiro tijolo. Sim. Então, nesse momento, você sente alguma coisa está errada. Mas a roupa continua a mesma. A roupa dela a roupa feminina é muito mais evidente do que a roupa masculina. Um terno masculino dura 20 anos. Nós fizemos uma campanha, inclusive o Clube 1, que era para tentar criar moda na roupa masculina, para o homem começar a mudar um pouco de roupa. Hoje, depois da Covid, mudou muito. Todo mundo está se vestindo muito à vontade. A gente olha para qualquer lugar, as pessoas estão vestidas como elas gostam, mais do que leve, né? Como era antigamente a roupa masculina, que tinha uma regra. A IBM exigia, por exemplo, que os seus funcionários usassem um terno azul escuro e uma camisa branca. A ponto de um dos anúncios que sobreviveu é o do Fernandinho. Bonita camisa, Fernandinho. O dono da empresa exigia isso dos seus funcionários e numa das reuniões um dos funcionários aparece com uma camisa azul. E ele diz, Fernandinho, ele tinha um sotaque fortemente italiano, fala, Fernandinho, você não está vestido como exigimos. Ele diz, Aí o dono, o velho, usa também uma camisa azul e todos os outros funcionários usam uma camisa azul e o Fernandinho aparece com uma camisa branca. Quer dizer, esse tipo de coisa que a gente fazia no passado, na propaganda, de criar personagens, criar slogans, permaneceram muito mais do que hoje. Hoje, na minha opinião, tem propaganda muito boa, mas a solução mais fácil, se vocês observarem, é botar gente para dançar. Um grande publicitário inglês dizia o seguinte, quando você não tem o que dizer, dance. E é verdade. Hoje a gente liga a televisão, é muito mais fácil para filmar um grupo dançando, é mais divertido filmar um grupo dançando. E falando um pouco sobre passado e futuro, Rabino Rubem, a religião judaica tem mais de 5.000 anos. Como que ensinamentos tão ancestrais eles podem seguir sendo aplicados, acompanhando a evolução dos tempos, a inteligência artificial, as modernidades, as dancinhas de TikTok? Conta um pouco para a gente quais são esses desafios. Justamente esses, como continuar o diálogo entre a ancestralidade e a contemporaneidade. Disso se trata especialmente a linha judaica da CIP. A CIP se une a centenas, milhares de instituições no mundo e na história judaica que acredita que o segredo do judaísmo é ser uma tradição que conversa com o tempo, que reconhece tantos tempos, que diz que a eternidade não é congelar uma única mensagem com uma única interpretação, dita num único lugar,
com um único cenário. Nós acreditamos que se trata de algo, de uma revelação constante. Existe um texto, na minha opinião, maravilhoso, bem curto, uma frase no Talmud de Jerusalém, que diz que tudo que no fim dos tempos um aprendiz de sábio, olha essa frase, talvez serviria para alguma campanha de marketing, não sei. Diz assim: tudo que no fim dos tempos um aprendiz de sábio ensine a seu mestre já foi revelado a Moisés no Monte Sinai. Como assim? Se já foi revelado, então como é possível que vai ensinar o aprendiz de sábio ao mestre? E teoricamente o mestre é quem ensina, não o aprendiz. E por que um aprendiz de sábio? Porque não é um sábio. A decodificação dessa frase, na minha humilde opinião, é a seguinte. Primeiro, o que foi revelado não foi totalmente revelado. Foi dito, mas precisa de todas as gerações e de todas as pessoas para ser totalmente compreendido. E para isso precisamos do tempo. Segundo, o sábio não existe. Ninguém sabe tudo. Existe sempre um aprendiz de sábio. E terceiro, então, já que não existe sábio, todos podemos aprender de todos. Isso é, na minha opinião, o que mantém essa tradição e qualquer tradição, e a qualquer pessoa jovem, a capacidade de aprender constantemente. Quem acha que sabe tudo, ou é argentino, ou é velho. Muito bom, muito bom. Roberto, recentemente a gente viu um corte no Instagram, você falando sobre etarismo. E você sabe muito bem que isso viralizou, essa sua fala, que é muito potente, muito atual. Você está com 89 anos e você fez essa pergunta. Existe alguma agência com redator de 89 anos? Então, como é que a propaganda que sempre está se alimentando do novo pode seguir usando a experiência dos profissionais mais velhos? Eu, depois de ter dito isso espontaneamente, porque eu não tinha calculado dizer, eu senti que essa frase é que teve a repercussão. Aí eu comecei a cogitar como é criar uma campanha. Você se reúne com várias outras pessoas e cada um brainstorm, começa a dar ideias, até que uma das ideias canta, digamos assim, ela supera as outras. A dúvida continua de qualquer maneira. Mas eu visualizava uma sessão de brainstorm com vários jovens e um velho. O velho é um estranho no meio dos jovens. E no caso das agências de propaganda, há uma preferência por profissionais jovens porque eles recebem menos. É uma questão de salário até. Então, eu diria que o velho não é porque por ser velho é mais sábio. Apenas ele muitas vezes tem noção do que ele vale mais. Ele sabe cobrar. E saber cobrar é uma virtude humana muito desejável. Você tem que saber quanto você vale. Então, se você tem uma ideia que permanece, uma ideia que transforma um produto num sucesso, vende 1 milhão de exemplares e passou a vender 5 milhões, ela tem um valor que você se sente digno de ser remunerado por essa ideia. Olha que interessante. Aliás, tem essa questão, tem uma piada que diz o seguinte: se você assalta uma velhinha na rua e leva a bolsa dela, você é um delinquente infantil ou juvenil. Se você assalta 1 milhão de velhinhas e leva a bolsa delas, você é um gênio financeiro. Nós estamos vendo isso no Brasil agora. O que falou Vários antes, golpes, vários pois gênios. o que falou antes, Roberto, acho que foi bem interessante. Só, se me permitem um pequeno parênteses,
a forma de explicar, já acho a segunda vez, por ângulos diferentes, o diferente do velho e o não velho, se entendi bem, me corrija, se não entendi bem, é o que permanece. Se algo permanece, então tem valor, então não envelheceu. Aparentemente se trata disso. Então não envelhecer é permanecer. Envelhecer é morrer, de algum modo, segundo essa terminologia. E qual é a chave para permanecer? Eu fiquei pensando na pergunta que você fez. Como faz o judaísmo para permanecer já mais de 4.000 anos? Tentando ser relevante. Conversando com o tempo. Eu talvez não cheguei a dizer isso um pouco mais claramente para quem conhece um pouco menos a tradição, mas o que estamos fazendo essa noite, pelo qual nós convidamos vocês a nos honrarem com essa presença, é justamente uma atualização de uma história muito antiga. O que fizemos há 4.000 anos, numa noite dessas, segundo a narrativa bíblica, foi entregue a Torá. E o que nós temos que fazer não é celebrar que foi entregue lá atrás, é recebê-la. Recebê-la de novo. E como fazemos isso? Atualizando a própria Torá. É o valor da tradição. Exatamente, mas fazendo com que permaneça relevante. Não é lembrar que um dia aconteceu isso, é ver como faço eu para recebê-la agora, no século XXI, como algo que ainda tem vida. Como revitalizo o texto antigo e como eu me revitalizo com esse encontro. Posso aproveitar e já emendar uma outra pergunta para você? Na religião judaica, quais são os pontos de conexão ou de convergência entre as diferentes gerações? Um deles é justamente este encontro entre tradições. O que os judeus tentam fazer, sempre ao redor de uma mesa, ou ao redor de uma reza, ou ao redor de uma prática, é conectar, nós chamamos isso de ledor vador, conectar filhos com pais, netas com avós e assim por diante. Aquilo que todo muda, todos sabemos. O grande desafio é o que permanece, né? Como fazer para que as coisas permaneçam. E é criando pontes, justamente entre as gerações. Em alguns lugares mais ortodoxos, mais rígidos, fazem isso, na nossa opinião, forçando um pouquinho a barra, dizendo às novas gerações que eles precisam manter o que as gerações anteriores faziam. Mas o judaísmo mais liberal, como o nosso, faz exatamente o caminho inverso. Chama os jovens a que tragam eles suas novas perguntas. E a ideia é que sempre seja um diálogo. Não que fala top-down o mais velho para o mais novo, sino que se escutam os dois. Como falamos antes, na pergunta anterior, o mestre aprende do aluno. Roberto, agora vou te fazer uma pergunta um pouco mais picante. A gente sabe que a sua sociedade durou anos com seus parceiros. 46 anos. 46 anos de parceria de trabalho. Coisa muito difícil de se ver hoje. Bodas, quase bodas de ouro, né? Já de parceria. E a gente sabe também que você teve um casamento muito longevo. O que é mais difícil? Manter a parceria no casamento ou a parceria no trabalho? O casamento foi... eu vou contar um episódio que aconteceu. Eu trabalhava na Colgate-Palmolive e a Silvia entrou, ela tinha acabado de se formar no Mackenzie e olhou e pensou comigo, eu gostaria de casar com esse rapaz. E eu pensei comigo, eu ainda vou comer essa loirinha. Durou quantos anos? Está durando até agora, já são 70 anos. Nossa. Agora, a dureza mesmo foi... A dureza mesmo foi... Eu era o melhor salário da propaganda brasileira como gerente da Standard, aqui em São Paulo, que era a maior agência brasileira. Mas foi exatamente naquela época da grande inflação que nós estávamos pagando Brasília.
e nós vivíamos uma moratória virtual. Ninguém pagava ninguém. Os clientes não pagavam a agência não pagava os veículos, e o gerente, o Júlio Coser, foi contratado pela Alcântara Machado e eu fiquei no lugar dele. Eu era redator e, de repente, virei CEO. Passava o tempo no telefone, ligando para os clientes, pedindo, por favor, pague a sua fatura, e recebendo telefonemas dos veículos dizendo, por favor, pague o que vocês devem. Não era o que eu gostava de fazer. Mas eu fazia muito freelancer e trabalhava para o Petit, para o Saragossa, que tinha um estúdio chamado Metro 3. E nós resolvemos abrir uma agência, nem se chamava DPZ, eu queria era sair daquilo que eu estava. E o Saragossa queria que eu fosse trabalhar com eles. Quando eu contei isso para minha mãe, a minha mãe falou, mas você está maluco. Você vai largar um grande salário que você ganha para ficar sócio de 2 espanhóis loucos? O espanhol tem a fama também, quer dizer, os estereótipos, né? E, de fato, eles eram pessoas muito difíceis, mas eu sempre soube ser paciente e servi muitas vezes de equilíbrio entre as brigas que são internas. Mas nós tínhamos um advogado, um cara genial, que sempre nos dava conselho. E ele é que dizia, vocês não podem se separar, porque cada um sozinho é difícil de sobreviver, mas os 3 juntos conseguem. Isso eu sinto hoje, por exemplo, na Academia Paulista de Letras, exatamente. A academia praticamente não existia até o momento que eu comecei a fazer anúncio dela, mostrando quem são os membros da academia, as pessoas. Então, um valoriza o outro. A união de talentos valoriza o grupo. Isso eu acho muito importante. Excelente. Rabino Rubem, para terminar, a gente queria escutar de você o que você considera uma vida bem vivida. Sabe, no judaísmo, a vida é uma escolha. É algo bem emblemático isso. Existe um mandamento no final da Torá que manda isso, escolher viver. Impossível não se perguntar o que pode significar isso, uma vez que ninguém foi consultado antes de sair da barriga de sua mãe, e a não ser que cometamos uma automutilação, também não somos consultados na hora de sair. O que poderia significar escolher viver? Uma das interpretações com as quais mais me identifico diz que em todos os momentos de vida nós temos escolhas, claro. Temos opções diferentes, às vezes mais ou menos claras. Mas aplicar o critério de que é o que aumenta a vida é talvez o que nos conduza por um caminho de vida bem vivida. Por exemplo, nós temos a opção de discutir por algo desnecessário, ou de ficar com raiva, ou com receio, ou com inveja. Então isso promove nossa vida ou diminui nossa vida, e assim por diante. Não tenho toda essa experiência de vida, mas o que me ensina os anos que eu tenho, e especialmente o rabinato e essa maravilhosa comunidade, é que nós podemos escolher nossas brigas. E podemos escolher nossas palavras, nossos silêncios. Shimon Peres, que foi um grande presidente de Israel, dizia, algumas vezes escolho como vou me sentir. E mesmo que sou estranho, e não sei o que dirão alguns dos psicólogos, tem muitos psicólogos na nossa comunidade,
acredito que é possível. Se vamos entrar naquela raiva, se vamos ficar com aquele rancor ou não. E essas são as escolhas que podem tornar nossa vida melhor vivida ou não. E especialmente, aqui vou citar alguém que não é judeu, mas me parece um grande sábio, que é Sêneca. Sêneca dizia que a vida bem vivida é a vida que se concentra no que te parece essencial. Se eu acho que o mais importante que tenho para fazer na vida é comer chocolate, então tenho que dedicar a minha vida a isso. Então não vai ser curta a vida. Porque vivi o dia inteiro comendo chocolate, acordo outro dia, tenho mais um dia, outra vez vou comer chocolate. E assim por diante. Nós vivemos vidas nas quais dedicamos muito pouco àquilo que nos parece o principal, o melhor. Vivemos para sair de férias, ou vivemos para ter tempo para descansar e assim por diante. Na hora que nós pudermos nos focar naquilo que nos parece o principal e tentar vivê-lo na maior parte do tempo, então teremos uma vida bem vivida. Roberto. Eu era muito amigo do Dr. Olavo Setúbal e ele tinha um conceito sobre isso. Ele dizia, você pode medir se a sua vida valeu a pena pelo número de amigos que vão no seu velório. É um ponto de vista, acho debatível, evidentemente, porque da mesma maneira que você faz amigos, eventualmente você faz inimigos também. É da natureza humana, mesmo quando você não queira. O Mauro Salles dizia, é seu privilégio escolher os seus inimigos. É um privilégio seu, você é que deve escolher, você não deve ser escolhido pelos seus inimigos. Isso eu acho, sob o ponto de vista de sabedoria política, a coisa certa. Quer dizer, é seu privilégio escolher os inimigos. E você fazer algum esforço para fazer com que o seu inimigo se torne seu amigo. Compareça ao seu velório. Eu queria saber se vocês têm perguntas. Nós temos microfones que eu acho que vão circular. Então aproveitem essa oportunidade única, ímpar, de ter essa dupla aqui para responder. Meu nome é Liora. Eu queria perguntar para o Tualib se quando existia o politicamente incorreto nas propagandas, era tudo bem humorístico e as pessoas tinham sentimento de vida no humor, né? Esse sentimento de humor dá mais sensação de vida. E nos dias de hoje, o politicamente correto dá aquela sensação de amargura, porque você não pode mais ter na criatividade, né, da propaganda aquela brincadeira, né? E como que você sente isso nessas diferenças? É muito importante esse conceito dela, porque o que parecia ser politicamente incorreto era apenas o humor, a tal ponto que as pessoas que deviam ficar ofendidas também riam da solução. Então, eu acho que aí é o espírito do tempo. As coisas se modificam tanto socialmente. O que é valor hoje pode não ser valor amanhã. Eu tenho uma pergunta. Qual o seu nome? Viviane Guedes. Sou super fã do podcast. Muito. Obrigada, Viviane. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Como a gente faz para lidar com os arrependimentos que a gente vai acumulando no decorrer da vida e que, conforme o tempo vai passando, é meio triste você perceber que alguns deles você não vai mais conseguir reparar. Como superar isso? Ok. Eu preciso primeiro ouvir a opinião do Rabino. Vamos construir essa resposta. Ele é mais sábio do que eu, apesar de muito mais jovem. Muito, isso foi uma resposta enorme. Depende, de novo, né?
Se o arrependimento é que pena que eu não fiz aquilo. Meu pai costumava dizer, eu prefiro me arrepender pelo que fiz que pelo que não fiz. Eu quero viver. Então, se o arrependimento é que pena que não fiz tal ou qual coisa, o caminho é tentar fazer. Agora, se o arrependimento é por ter feito mal, por ter ferido e demais, aí entramos numa outra questão muito maior, que é o perdão. E não somente o perdão que pedimos, ou o perdão que obtemos, como o perdão que nós nos damos a nós mesmos, que é geralmente o mais complexo de todos. O Yom Kippur judaico existe principalmente para esse pedacinho, não é o demais. O demais se supõe que tem que ser resolvido antes, senão o Yom Kippur não funciona. Yom Kippur é o dia do perdão. Então, todo esse dia de jejum e demais é para trabalhar o perdão que nós nos damos a nós mesmos depois de que já pedimos e já nos perdoaram. Exatamente o que esse pontinho que você está trazendo, que parece que toda a questão. Uma das visões dentro do judaísmo sobre a teshuvah não é um arrependimento de porque eu fiz isso mal e demais, e sim o trabalho na transformação verdadeira. Porque o remorso é realmente algo autodestrutivo. Por que não fiz? Mas por que não fiz? Tá bom, mas você já está fazendo, já terminou. Ou por que fiz aquilo? Ok, você já não faz mais isso, terminou. Continue. Fica aí, nada mais acontece e aquilo de todo modo não se cura. Então, não tem nenhuma lógica. Algumas vezes não é somente questões de lógica e para isso, e graças a isso, os psicanalistas têm trabalho. Mas o ponto, resumindo, é o seguinte: o perdão a si próprio viria, segundo a tradição judaica, com os 4 passos da teshuvah. A pessoa reconhece, teshuvah é esse tal de arrependimento. Mas não arrependimento remorso, arrependimento daquele que quer mudar, que quer se transformar. Tem 4 passos. O primeiro é reconhecer, que é super difícil. Geralmente o que fazemos é fugir. Não foi assim realmente. Não fui eu, na verdade. O outro. Você também faz. Tem muitas coisas que impedem o primeiro passo. Uma vez que você reconheceu, reconhecer qual é a minha parte. Ou seja, reconhecer que tem aí alguma coisa errada e reconhecer a minha parte. O terceiro, que também é difícil. A terceira é pedir perdão, ou tentar reparar as coisas. E o quarto é se comprometer a que não volte a acontecer isso. Se, segundo a tradição milenar judaica, se os 4 passos foram dados, a transformação aconteceu. Então, se aconteceu, não tem mais cabimento, mais nenhum arrependimento e nenhum remorso. Então, o caminho pode ser esse: trabalhar na transformação e não ficar preso do looping de por que fiz e por que aconteceu e como foi. Mais alguma pergunta, pessoal? Aliás, esquecer, enquanto que chega o microfone aí, esquecer também ajuda para isso que você perguntou, né? Nós temos um trabalho importante em lembrar e um outro trabalho não menos importante em esquecer, para perdoar, por exemplo. Boa noite, eu sou a Ive. Eu queria perguntar primeiro para o Roberto. A população que mais cresce hoje em dia no mundo e no Brasil também é o segmento do idoso, da terceira idade. E eu queria que você falasse rapidamente como que você via antigamente a propaganda para quem é idoso e hoje o idoso que é o grande mercado consumidor, né? Hoje o idoso tem o poder da compra, de posicionamento social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e aproveitar para o Rabino, para ele fazer esse fechamento. Como que você vê a população idosa? Qual é o papel social do idoso hoje frente à população mais jovem também? Então, o valor como consumidor e até com o papel social do idoso hoje frente à população. Hoje em dia, esses dados estão muito ao alcance de quem comunica. Os dados, principalmente da internet, a gente sabe exatamente a divisão por idade, por localização, por poder aquisitivo,
Isso facilita muito a maneira como a gente se dirige e como a gente cria. Quer dizer, você pode dirigir a sua criação, o seu apelo, exatamente a um grupo de determinada idade em Curitiba, por exemplo. Você vai afunilando até falar apenas com as pessoas que te interessam. Você vai acabar falando com todo mundo, mas aquele grupo mais sensível que você escolheu vai receber a mensagem melhor. Portanto, hoje em dia é muito mais fácil, digamos assim, acertar o alvo, se nós podemos chamar de alvo a criaturas humanas. Eu acho, Ivi, a última pergunta, não podia ser menos, que a contribuição do idoso é múltipla, mas poderíamos focar em 2 aspectos. Tempo. Nós acostumamos a tentar fazer muitas coisas muito rápido, não temos tempo de escutar, de ler, de responder. Quanto mais rápido, melhor. O celular não responde em tantos segundos, então já não serve mais. O computador também, e assim por diante. E assim vamos andando numa direção muito superficial. E o idoso vai a outro ritmo, nos ajuda a parar, a respirar, a aprofundar, a pensar antes de responder, a escutar com cuidado, com carinho. Olha, o ritmo, como eu estou falando, como falo, é diferente. E se estivessem aqui meus filhos, já teria terminado a conversa há muito tempo atrás. Então, os anos nos trazem pausa. E a pausa nos traz profundidade. E isso é super importante para viver uma vida bem vivida. E a segunda questão, eu suponho que alguns de vocês talvez lembrem que não há muito tempo, em alguma das prédicas de Rosh Hashanah, eu sugeri que pensemos o que faríamos se soubéssemos que hoje é o último dia. Ou se soubéssemos que é o último ano, a última semana, o último mês. Com certeza viveríamos essas 24 horas de outro modo. Tem muitas coisas que nós não faríamos, não diríamos, não adiaríamos. Com quem estaríamos? O que comeríamos? Do que falaríamos? Cortaríamos tudo que é perda de tempo. E me parece, pensando em meus avós, que depois de uma idade determinada, tudo é visto desse modo, porque pode ser que seja amanhã. E então, me parece, na minha fantasia, que o idoso vive na medida do possível, no essencial, no principal. Esse livro não vale a pena, deixa o livro, não vou perder tempo com ele. Esse filme não serve, não, essa amizade não serve, acabou. Vamos na amizade que sim vale a pena. E como tudo começa a valer a pena, então a vida começa a ser uma vida bem vivida, muito mais cedo. Se recebermos ou abraçarmos a contribuição do idoso. Muito, muito, muito obrigada. Eu não sei vocês, mas para mim foi uma honra estar aqui com o Rabino Ruben e com o Roberto Duailib. É a nossa primeira vez com plateia, que seja a primeira de muitas. Agradeço essa casa que nos recebe, a CIP. Muito obrigada. Agradecer a todos pela presença e pela oportunidade de estar gravando esse episódio aqui. Muito obrigada.